John. Só que não. E aí? Beleza, pessoal? Queria passar uma mensagem para vocês, bem rapidinho. Deus criou todas as coisas. E eu vou resumir para vocês o que é o Evangelho. Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, ele criou a terra. Ele me criou, ele te criou. Ele criou os nossos olhos, os nossos ouvidos. Ele fez toda a natureza e tudo que nela há. Ele fez o nosso paladar, ele fez o nosso olfato. Tudo que você sente, tudo que você pensa, ele fez. Toda essa matemática, toda a beleza que você pode enxergar e sentir, o sabor que você pode sentir nas coisas, foi Deus que fez. Não foi algo simplesmente ao acaso, mas com um propósito. O propósito de sermos para Ele, para a honra e glória dele, para que a gente pudesse contemplar todas as coisas. Isso é maravilhoso. Significa que a gente deve desfrutar de tudo que a gente tem. Isso é bom. Só que teve um problema no meio do caminho. Existe um inimigo de Deus, porque Deus nos fez com toda a liberdade e Ele criou todas as coisas livres para que o adorassem. Porque senão Ele faria simplesmente robozinhos e os robozinhos iam ali e trabalhar, seriam programados para trabalhar para Deus e pronto. E não faria o menor sentido. Ele queria compartilhar, ele queria uma família. E aí ele cria todos com liberdade de escolha. O problema é que com liberdade de escolha, nós temos a liberdade de escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Simples assim. E Deus, sabendo de que as pessoas podiam escolher isso, ele permitiu isso por amor. Então nós fomos enganados. Em Adão, no primeiro homem criado, logo no primeiro, ele foi enganado, ele foi influenciado pelo inimigo de Deus, ele foi influenciado por Satanás, que também se rebelou contra Deus. Porém, Satanás conhecia Deus em plenitude e ele não poderia se rebelar. Contudo, ele tinha liberdade e ainda assim ele decidiu se rebelar contra Deus. Então, ele, rebelde contra Deus, ele foi lá e influenciou Adão. E Adão tomou a sua decisão. Ele podia escolher entre o bem e o mal, e agora ele tomou a decisão de escolher o mal. Ele decidiu ser o próprio Deus. Ele disse: eu sei para mim o que é bom. E ele tomou essa decisão. Então, isso fez com que toda a criação se corrompesse. E o pecado ele foi e abraçou o homem e matou o homem. O salário do pecado é a morte. E aí, quando Adão toma essa decisão, ele vai e se afasta de Deus. Em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa daquela escolha de Adão, agora é como se um vírus tivesse infectado toda a humanidade. E nós todos tomamos sempre a decisão errada de sermos o nosso próprio Deus, quando nós não conhecemos a Deus. Quando nós não nos submetemos a Ele e não buscamos Ele. Então é como se nós estivéssemos enraizados nisso, como se algo viesse lá do fundo e nos levasse a pecar contra Deus, a tomar as nossas próprias decisões. É algo que está intrínseco no ser humano, está dentro da gente, por causa do pecado de Adão. Mas isso nos afastou de Deus, isso nos levou para a morte. Agora, Deus nos amou tanto, e essa é a mensagem de John 3:16. João 3,16. João 3,16 diz exatamente isso. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele amou a criação de tal maneira, que ele se fez carne. Ele se fez carne num filho unigênito e pagou o meu e o seu pecado. Ele foi lá e ele morreu para que você e eu pudéssemos voltar para ele, para que o sacrifício de sangue tivesse sido pago e aí nós pudéssemos voltar novamente para Deus. Houve um rompimento, nós nos separamos da glória de Deus, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, ele amou tanto a mim e a você, ele amou tanto a sua criação, que ele se entregou para que nós pudéssemos ter a oportunidade novamente de conhecer a Deus e de nos relacionarmos com Ele e de nos aproximarmos novamente a Ele. Então, Jesus é esse Deus. Ele veio, se entregou por cada um de nós e pagou com o seu sangue para que nós tivéssemos uma reconciliação com o nosso Criador.
Essa é a mensagem do Evangelho e hoje você tem a oportunidade de ser chamado de filho de Deus. Ele diz em João 1:12. Vamos ler aqui. João 1:12 diz: Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É exatamente isso. É exatamente sobre isso. Nós hoje, se crermos em Jesus Cristo, nós temos o direito, a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. E aí eu te pergunto, você quer ser filho de Deus? Essa é uma escolha que você pode fazer. Você pode fazer nesse momento. Então você pode fechar os seus olhos, você pode fazer uma oração e dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Eu aceito o sacrifício de Jesus para a minha vida. Eu te agradeço por isso. E eu quero entregar minha vida para o Senhor. Se você quer isso, faz isso de todo o seu coração. Fecha os teus olhos e faz essa oração com Deus. Diga para Ele: Senhor, eu não entendo todas as coisas ainda, eu não conheço o Senhor, mas eu quero fazer esse sacrifício. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor Jesus. Eu quero e aceito o sangue do Senhor sobre a minha vida, que paga e lava todo o meu pecado. E você, aí sim, vai ser um filho de Deus. Amém? Então Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus, que é o que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Falou? Deus te abençoe e você se torne um filho de Deus. Deus te abençoe e que você possa realmente se tornar um filho de Deus. Falou?